Bom dia a todos, graça e paz. Meus irmãos, eu quero iniciar hoje a mensagem fazendo uma pergunta a você. Você já se sentiu abandonado, traído ou solitário? Pois é, são três sentimentos que machucam, que mexem muito com o ser humano, né? E esses três sentimentos, principalmente a traição, faz parte da vida do ser humano como consequência do pecado que entrou na vida do ser humano. E aqui eu posso também fazer outra pergunta. Será que você, em meio a esses três sentimentos, você pode se sentir amparado por alguém? Né? Então o tema é abandonado pelos homens, mas amparado. Aí eu vou deixar para responder no final, para complementar o tema da mensagem de hoje. Tá bom? Então, para isso, nós iremos aqui ver um personagem bíblico que passou por todos esses sentimentos, que sentiu tudo isso, né? Mas ele, mesmo em meio a essa situação, sentindo-se abandonado, solitário e traído, ele se sentia amparado. É o apóstolo Paulo. E aqui na sua segunda epístola a Timóteo, Paulo ele nos ensina, ele nos mostra a sua condição e nos ensina como ele se sentia fortalecido e amparado em meio às circunstâncias adversas que ele estava sentindo naquele momento. Então, diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 a 22. O apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meio intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele toda honra e glória dos séculos. Amém. Meus irmãos, como introdução, eu quero dizer aqui que o apóstolo Paulo, já sentindo-se no final da sua vida, né, ele através desses versículos, ele deixa Timóteo a par da sua condição espiritual, né, como ele estava sentindo espiritualmente, das suas atividades naquele momento, e finalmente ele vem trazendo uma tristeza, né, de que pessoas o estavam prejudicando o seu ministério. E aqui, mesmo nesse momento de Paulo se sentindo abandonado, traído, né, e solitário, ele nos ensina. E o primeiro ponto o que eu chamo a atenção aqui é sobre a condição espiritual dele. Né? O apóstolo sozinho e traído. Né? Então aqui nos versículos 10 e 16, duas vezes ele cita que foi abandonado. Versículo 10 ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E lá no verso 16 ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Então veja como ele estava se sentindo muito abandonado, né? Sozinho. Por ele citar duas vezes, isso chama muita atenção para nós. E no versículo 14, ele fala que foi traído, né? Ele diz, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então ele tem aqui esse momento onde ele foi traído por este homem chamado Alexandre. Mas, mesmo nesse momento, abandonado, solitário, traído, um segundo ponto ele nos ensina. O apóstolo não guardava sentimento de vingança.
Veja que este homem Alexandre, ele o traiu, né? Por ele dizer aqui, por ele dizer Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, isso quer dizer, significa dizer que este homem traiu Paulo, né? Possivelmente falando de uma doutrina talvez falsa, né? Prejudicando o ministério de Paulo, talvez contorcendo as palavras de Paulo, né? Mentindo possivelmente, e finalmente, né? Deixando Paulo dessa forma, se sentindo traído por este homem, que com certeza ouviu os ensinamentos do próprio Paulo. E aqui, Paulo nos ensina algo fundamental. Paulo aqui, o apóstolo não guardava sentimento de vingança. Né? Muitas vezes, quando nós somos traídos, a primeira coisa que nós queremos é nos vingar daquela pessoa que nos traiu. Mas Paulo aqui não. Paulo ele diz o seguinte, ele diz que a Deus é que pertence a vingança. Né? Ele diz assim, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E aqui nos lembra lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, quando Paulo diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui quando ele fala, mas dai lugar à ira é de Deus, né? E por que a ira de Deus? Lá no versículo 18, capítulo 1 de Romanos, Paulo diz assim, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, ele deixa bem claro aqui que a vingança só a Deus pertence. A ira só a Deus pertence. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, deixa a ira com Deus. Deixa a vingança com Deus. Se alguém te traiu, ou se alguém vier a te trair, lembra desse detalhe. Lembra que a vingança pertence a Deus. Um terceiro ponto que o apóstolo nos ensina está nos versículos 17 e 18. O apóstolo tinha certeza que, mesmo abandonado pelos homens, o Senhor permanecia com ele. Né? Lá no versículo 17 ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então veja que Paulo está dizendo primeiro, o Senhor me assiste, né? E o Senhor me fortalece, o Senhor me revestiu de forças. Mas ele deixa algo bem claro. Muitas vezes o que nós estamos passando é para um propósito de Deus, né? Então ele diz, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Então veja o propósito aqui de Deus na vida de Paulo. E ele também diz, o Senhor o livraria das obras do mal. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Porque aqui ele já sentia que estava perto da sua morte. Né? Então aqui Paulo ele nos ensina que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, pelo contrário, Deus está conosco sempre, Deus está sempre nos fortalecendo. Por isso que nós temos que, mesmo em meio ao sofrimento, em meio ao desamparo, em meio à solidão, em meio à traição, nós temos que entregar a Deus toda a nossa condição e buscar nele forças. E finalmente, no quarto ponto, o apóstolo não deixa o sentimento de adoração e louvor. É muito importante. Mesmo ele nessa condição, ele não deixou de adorar e louvar o Senhor. No versículo 18, ele finaliza dizendo, a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui a Deus pertencia toda a glória. Tudo que nós passamos é para a honra e glória do Senhor. Somente a Deus pertence a glória. Não podemos querer nada para nós. Mesmo que as situações não sejam favoráveis para nós, mas nós não podemos querer a nossa glória, que é a glória do Senhor. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, a Deus pertencia toda a glória, não importando a sua situação. Assim Paulo entendia. Então, meus irmãos, se vocês estão se sentindo abandonados, solitários, traídos, ou se vocês estiverem em contato com seus entes, possivelmente enfermos, que estiverem sozinhos ali, isolados, digam para eles que eles não estão sozinhos. Eles têm um grande Deus.
E se ele for um cristão, diga, você tem Jesus Cristo em sua vida. É Ele que te fortalece nesse momento. Que nós possamos, nesse momento tão difícil em nossas vidas, nós, mesmo nos sentindo desamparados pelas autoridades, né, vamos dizer assim, se nós nos sentirmos traídos ou solitários, lembremos que abandonado pelos homens, mas amparado por Deus. E aqui sim, a última parte do tema era amparado por Deus. Então, abandonado pelos homens sim, mas amparado por Deus. Então, se nós estamos amparados por Deus, por mais que venha a dor do sentimento de traição, do abandono, da solidão, Deus sempre está contigo. Deus sempre vai estar te fortalecendo. E que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.